que é servir a pátria? O Estúdio 4 dessa semana aproveita a Semana da Pátria para passar a limpo os novos conceitos de patriotismo. Mas antes disso, antes de voltar à nossa conversa aqui no estúdio, a gente vai ouvir mais um pedacinho da enquete que nós fizemos nas ruas de Passo Fundo. O que significa a Semana da Pátria para você? Eu acho que é a semana que se comemora, né? Que nem nós temos, cada um tem uma cultura. Aqui no sul é gauchesca, né? Então, e eu acho bonito. Semana comemorativa, semana farroupilha, que diz, Semana da Pátria, né? Já ouviu falar na Semana da Pátria? Já. Sabe o que significa? Sim, mais ou menos. Arrisca. Semana da Pátria. Não sei. A Semana da Prata, pra mim, Deve ser, para mim, eu levo como fosse descobrimento do Brasil. Descobrir o nosso Brasil, foi Pedro Álvares Cabral, né? Então eu acho que é uma data comemorativa por todo o Brasil inteiro, né? Pra mim, a minha menina tá estudando isso, mas ela é sobre o desfile que o país, assim, agora 7 de setembro, né, o desfile da prata. Significa a semana onde a gente venera um pouquinho nosso país, onde a gente demonstra o nosso carinho, a nossa cultura. Acredito que seja um pouco isso. O hino do Brasil, você já ouviu o hino? Já. Sabe cantar um pedaço? Um pedaço? Manda, quero Ouvir o da Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Ouvir o da piranda mais espásida, de um povo ando desses dante. E o hino nacional, sabe cantar? Não. Como é que é? Agora esqueci. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Um pedacinho só. Nem um pedacinho, não. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Antigamente eu sabia, do tempo de colégio, agora não. Ouvir do Ipiranga mais plácida. De um povo heróico retumbante. E o sol da liberdade, aro frígido, brilhou no céu da pata nesse monte. Eu me lembro desse pedaço. Bom, a gente, obviamente, é um recorte, não é, do que as pessoas conhecem do hino nacional, do sentimento que as pessoas têm em relação à Semana da Pátria. Mas preocupa muito e chama muita atenção que as pessoas não entendem o significado da Semana da Pátria. Doutor Gilmar, não lhe preocupa também? Com certeza, em nome da Liga da Defesa, realmente é preocupante essa matéria, mas advém basicamente disso que você estava falando anteriormente. O projeto de educação que vem sendo desenvolvido nos últimos anos abandonaram isso. Mas eu não tenho a menor dúvida, seguindo a esteira de raciocínio do professor Gimenez aqui, as pessoas têm que separar realmente o que é governo, o que é administração, o que é situações, vamos dizer assim, de absoluto descontrole do Estado no aspecto político-partidário, na economia. As pessoas têm que separar isso e dizer: eu amo meu país acima de tudo, sou capaz de amar a minha pátria acima de tudo. E vejam bem o seguinte: quem é capaz disso, carregar a bandeira do Brasil, quem é capaz de carregar as cores do Brasil, enfrenta as mais adversas situações. Nós estamos aí recentemente numa situação que vivenciamos, estamos saindo, né, do impeachment de governo. Quer dizer, a prova evidente que as pessoas que levantaram a bandeira do Brasil tiveram força suficiente para derrubar um governo. Então eu não tenho a menor dúvida que, independentemente das questões teóricas, didáticas e culturais que foram se perdendo ao longo do tempo, quem é capaz de carregar dentro de si, do seu peito e da sua alma, como eu tenho referido inúmeras vezes, a bandeira do Brasil, é capaz de levar à frente seus projetos. Então, por isso que vem a convocação para a sociedade, para a comunidade, independentemente das cores partidárias, independentemente das crises políticos partidárias, administrativa e financeira do Estado. Devemos separar o que é governo e o que é pátria. E essa situação que nós acabamos de ver aqui revela evidentemente um confronto entre o aspecto educacional e cultural que foi abandonado ao longo do tempo e esse sentimento de patriotismo que também, por sua vez, foi abandonado. Mas daí, professor Glauta, a gente remete à sua primeira manifestação. Por quê? Porque tem um componente educacional muito forte aí, e aí envolve inclusive a história. O Estado talvez não tenha a capacidade de oferecer um ensino de qualidade para as pessoas que desconhecem ou, né, não aprenderam isso na escola.
De fato, a escola ela tem um papel fundamental nesse sentido, mas eu queria voltar um pouco àquela pergunta inicial que eu tinha feito em relação à possibilidade das pessoas se sentirem integradas em relação a essa ordem, né? Quer dizer, vejamos alguns eventos que foram fundantes aqui da nossa história, como a própria independência, passando pela Lei Áurea, Proclamação da República, Revolução de 30, golpe militar, depois redemocratização, e a gente vai perceber que há uma característica em comum nesses eventos, que esses eventos, nenhum deles conseguiu se construir como um evento genuinamente popular, algo que outros países, como a própria França, que teve uma revolução que, claro, foi bastante sangrenta, mas que conseguiu modificar não só as relações econômicas, mas muitos dos valores e fundar propriamente a sociedade francesa de acordo com parâmetros que nós temos até hoje. Quer dizer, no caso do Brasil, a gente não vai identificar nenhum tipo de evento desse tipo e, portanto, há uma série de segmentos que não pertencem às elites políticas e econômicas que frequentemente são alijados das decisões, dos processos de mudança, e talvez essa seja uma das hipóteses pelas quais muitas pessoas não se sentem efetivamente integradas, quer dizer, olham para os de cima e vejam quem será que me representa aqui, né? Se a gente pegar esses exemplos agora, especificamente do processo político mais recente, independente das posições colocadas ali em jogo, eu tenho certeza que poucos brasileiros, ao olhar as sessões que aconteceram no Congresso Nacional, se sentiram verdadeiramente representados por aqueles que deveriam ser os seus representantes. Né? E poucos brasileiros talvez compreendam como é esse processo dentro de um Congresso Nacional. Exato. E aí falta até a compreensão sobre quais seriam os papéis efetivamente que um parlamentar pode desenvolver, que um mandatário, para que as pessoas não exijam aquilo que não pode ser cumprido e tampouco acreditem em promessas que muitas vezes são feitas para além das prerrogativas que o cargo oferece. A minha questão inicial é em relação à qualidade do ensino, talvez não tenha colocado bem, tá bem. Mas em relação à qualidade do ensino, não é? Porque dá para perceber perfeitamente que as pessoas não tiveram um ensino adequado, mas em todas as áreas de conhecimento. Eu acho que isso fica claro na Fica enquete. muito claro, porque às vezes as pessoas opõem o conhecimento das ciências exatas para os das ciências humanas, como se em alguma área a educação tivesse conseguido cumprir o seu papel, e isso lamentavelmente não está acontecendo. O Brasil tem um problema muito grande vinculado à área da educação, que está por todas as matérias, todas as disciplinas, que repercute também nas disciplinas de humanidades que deveriam incentivar o senso crítico e a participação cidadã, mas também repercute nas matérias mais clássicas, nas ciências normais. Porque daí a gente entra naquele aspecto do pertencimento. Uma pessoa que tenha tido um ensino de qualidade, ela se sente pertencida ao ambiente e ela tem o sentimento de patriotismo. Não sei se meu raciocínio está correto. E ela enxerga que a educação está contribuindo para ela ter uma integração melhor dentro desse mundo, né? Que esse é um papel que a educação pode cumprir, de oferecer possibilidades da pessoa efetivamente se inserir, se integrar a uma determinada ordem, né? No momento em que ela não vê nem mesmo na educação essa perspectiva, a sua inserção ela vai ser toda atravessada, né? Quando vai procurar um emprego, quando vai assumir determinadas funções, vai acabar pegando as funções mais precarizadas, e isso vai cada vez afastando mais essa pessoa de uma noção de que ela contribui para o todo e o todo pode contribuir para ela, né? Professor Ginês, esse raciocínio eu acho que eu diria até que o patriotismo ele traz consigo sempre uma dimensão sentimental, né? E esse sentimento, de novo eu insisto, ele está sempre associado a essa compreensão que o cidadão tem do Estado, de quem o representa, dessa representação política que ele mesmo escolheu e no qual ele espera, né, que essa democracia representativa, né, tanto no executivo quanto no legislativo, possa justamente atender às suas demandas do cotidiano, como segurança, saúde, educação. Então, quando você tem, né, e essa é a nossa grande experiência traumática recente, um processo de impeachment, é o segundo processo de impeachment pela qual a nossa jovem democracia há pouco tempo, né? Quer dizer, um processo de impeachment que é traumático do ponto de vista político, né? E associado a uma profunda recessão econômica, quer dizer, com efeitos diretos sobre a vida das pessoas, né? De novo, aqui eu vou ser repetitivo, mas são 12 milhões de pessoas desempregadas, 300 mil estabelecimentos comerciais fecharam nos últimos
2 anos, né, a crise tenderá a se aprofundar, né, e será muito difícil, e é muito difícil para as pessoas, né, nesse contexto no qual elas sentem esse completo abandono, né, do Estado, porque o Estado faliu, né, no que tange a esses aspectos que eu citei, segurança, saúde, educação, enfim, né, é muito difícil que as pessoas consigam nutrir esse sentimento patriótico, que é, antes de tudo, um sentimento de afeição pela sua pátria, né? Por outro lado, né, aqui concordando com o colega Glauco, de fato, assim, e com você também pelas colocações que foram feitas, a escola também, de certa forma, abandonou certos conteúdos. Ou a sociologia, a antropologia, a ciência política, talvez não tenha sido capaz de incorporar, por exemplo, esses conteúdos que no passado foram trabalhados pela disciplina de moral e cívica, SPB, Estudos Sociais e Políticos Brasileiros, enfim, que tinham essa dimensão doutrinária conservadora de direita. Eu faço esse questionamento, sabe, Glauco? Porque ainda hoje a gente vê que essas disciplinas, mesmo no ensino médio, elas, de maneira geral, são muito poucas vezes que os professores trabalham com esses conteúdos. Mas há uma dificuldade, inclusive, de preparação dos professores para exatamente, isso, né? É isso que o Glauco colocou. Que trabalhem esses conteúdos que, de certa forma, valorizem os símbolos da pátria, o hino, as datas comemorativas, enfim. Quer dizer, tudo isso se perdeu um pouco no conteúdo escolar, né? Isso, em certa medida, contribuiu. Talvez a enquete que foi feita aí demonstra claramente a gente que há uma carência, inclusive, de compreender o conceito de patriotismo. A gente viu ali um recorte, são pessoas simples, claro, são trabalhadoras, mas a gente sabe também que pessoas de um nível superior, mais elevado, até pessoas com formação universitária, também não sabem cantar o hino nacional. E veja, Zomara, só para complementar, é que eu acho que isso também tem a ver com algo que a gente chama do currículo turista, né? Aquele currículo que a gente só discute certos temas quando está em datas comemorativas. Então, a gente discute a independência do Brasil no 7 de setembro, a gente discute enfim, a proclamação da República no 15 de novembro, cada vez que tem uma data comemorativa, a gente discute. Então, no dia do índio, a gente conversa sobre o índio. No dia da Lei Áurea, a gente conversa sobre a questão da escravidão. E eu acho que conversava mais antes, professor. Exato, mas daí, será que isso é suficiente? Quer dizer, será que só nas datas comemorativas é suficiente para que as pessoas compreendam os significados que essas datas possuem? Né? A impressão que eu tenho hoje é que as pessoas estão mais preocupadas com o feriado do que com a data propriamente em si. Não sei se a minha percepção é correta. Seguindo também esse raciocínio do professor Glauco, as escolas abandonaram esses princípios básicos, e aí vem um grande questionamento que eu faço. As escolas militares, eu não tenho a menor dúvida, são uma das melhores formações do ser na sua integridade, porque trazem da reflexão da filosofia até as ações humanas de ordem cívica. Agora, a razão pela qual nós, no mundo contemporâneo, atribuímos a ditadura e não tiramos do período militar, nós não podemos confundir ditadura com escolas militares, com formação militar. E é este ponto que a sociedade cometeu um grave equívoco. Atribuiu tudo e jogou tudo no mesmo saco, como diz o ditado aquele, atribuindo à ditadura os problemas que nós vivenciamos hoje. Mas não, as escolas militares, e eu diria o período militar, nos trouxe valorosos temas de educação moral e cívica, de princípios de ética, de moral e de formação. Por isso que eu hoje defendo fundamentalmente a escola militar como um todo. Não defendo a ditadura, nós temos que separar isso. E o maior problema hoje das pessoas e do aspecto educacional é este. Quando tu fala em militar, tu fala em ditadura. Negativo, está totalmente equivocado este conceito. O pouco que eu vivenciei nas escolas militares, e tenho um filho meu que foi militar, e eu não tenho a menor dúvida da excepcional formação que foi concedida para ele. Então, neste ponto é que eu me refiro. Nós temos que separar o que é realmente período ditatorial, que de certa maneira trouxe alguns prejuízos à sociedade, e o que é realmente o que representa o ensino educacional de moral e cívica, que foi proporcionado pelas escolas militares, né? Então é nesse ponto que eu colocaria. Mas esses dois aspectos estão bem vinculados. Lamentavelmente, por isso que nós trabalhamos a ideia de separarmos. O que é realmente. Eu faço aqui um desafio. Qual é a escola que é capaz que você joga um jovem com 18 anos
dentro dessa escola e 1 ano depois você recebe em casa um homem. Qual escola que é capaz de fazer isso? Somente a vida militar. O jovem, quando vai prestar o serviço militar, o exército, você entrega como um jovem, uma criança, um guri, como diz o ditado aquele, e 1 ano depois recebe um homem dentro de casa. Então isso por si só já traz valores básicos, que nós devemos cultivar e extrair daquele momento, daquela passagem de vida, momentos importantes na vida da criança. É um entendimento polêmico que tem controvérsias, doutor Gilmar, mas a gente vai fazer um intervalo e já retorna.